Fala pessoal, aqui é Pedro Escobar do podcast do E-Gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre lições de empreendedorismo em Breaking Bad. Eu tô aqui com a Rafaela. Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog do Gestor e pelas mídias sociais. E o Marcelo. E aí galera, eu sou o Marcelo, implementador da ferramenta, e já queria deixar claro que Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos. Então vem com a gente. Esse podcast contém spoilers. A gente vai começar esse podcast dando uma pequena contextualização sobre a série e dizendo também que o pessoal que não assistiu tem que assistir, tá? Ela tá disponível na Netflix aí e aquela locadora pirata da internet, mas fica demais a recomendação sobre essa série que eu considero a melhor série de todos os tempos. Breaking Bad é sobre o período final da vida do Walter White, um professor de química, prêmio Nobel na área, que acabou frustrado por vender a sua empresa e depois ver ela se tornando uma empresa bilionária na Bolsa de Valores. Valor que ele checava semanalmente. Ele acabou se tornando um professor de escola, né, nos Estados Unidos, profissão que ela tem um certo prestígio da comunidade, e ele era um cara com muito medo de arriscar. Ele acabou casado, tendo um filho que teve paralisia cerebral, e na série a mulher dele já começa grávida de outra nenê que nasce ao longo dos episódios. Para complementar o sustento da família, ele, um professor premiado com um Nobel, acabou trabalhando não só como professor de ensino médio na escola, como também atendente de uma lavagem de carro lá nos Estados Unidos. Só para contextualizar, empregos como esse de lavador de carro, atendente num lugar como esse, são subempregos americanos, tá? Normalmente pessoas imigrantes, ilegais ou até mesmo o pessoal mais classe baixa trabalha, e para ele era até mesmo um insulto, porque num dos primeiros episódios ele saiu do balcão e acabou lavando o carro de um aluno dele, e para ele isso foi a gota d'água. Logo no começo da série ele é diagnosticado com câncer, ele se vê no meio de uma situação econômica péssima e tendo que bancar com os custos de um tratamento quimioterápico, coisa que não cabia no orçamento dele. A saída que ele encontrou foi usar a genialidade química dele e se juntar com um ex-aluno, o Pinkman, cara que ele desenvolve uma relação enorme na série, até mesmo chegando a comparar com pai e filho. Eles compram um trailer, ele rouba o material da escola para produzir a primeira fornada de metanfetamina e a partir daí ele produz a melhor metanfetamina do mundo. Ele é um game changer no mercado dele. A partir daquele momento, a droga que ele produzia era melhor do que qualquer outra droga vendida no mundo, falando-se de metanfetamina. E a partir daí a série começa a se desenrolar. Como eu já disse, recomendo demais essa série, porque ela ensina coisas e mostra situações desde o maior nível de amor entre dois seres humanos até o maior nível de psicopatia que um ser humano pode chegar. E no meio de tudo isso, a gente consegue tirar algumas lições de empreendedorismo, por incrível que pareça. Só para demonstrar um pouco a qualidade técnica e importância mesmo que a série teve ao longo das temporadas que foram lançadas, Breaking Bad teve mais de 40 indicações ao Emmy e dessas indicações foi premiado 10 vezes. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the Nasdaq goes belly up. Disappears. Um dos principais pontos da gente falar de Breaking Bad e falar sobre lições que podem ser tiradas da série é desenvolver o melhor produto ou serviço que tu presta. Então, através da metanfetamina azul, né, foi um chamativo, mas ao mesmo tempo
era realmente o melhor produto do mercado e não existia outra pessoa que soubesse fazer daquele mesmo jeito ou com a qualidade técnica que ele sabia. Então tu precisa conhecer a fundo cada detalhe do teu mercado e do teu produto para conseguir oferecer a melhor versão possível daquilo. E só isso já vai te destacar no mercado absurdamente. E isso também dá poder de negociação, como naquela cena clássica que ele tava pra morrer no deserto, onde o traficante rival tava com ele na mira da arma e ele disse pro traficante: o teu produto é a Pepsi, o meu é a Coca-Cola. E o traficante rival disse pra ele: mas se eu te matar agora, só vai ter Pepsi no mundo. E ele falou: mas ninguém quer viver num mundo sem Coca-Cola. Isso é um poder de negociação. Ter o melhor produto e saber que o seu produto é melhor que o concorrente lhe dá muito poder de barganha para uma negociação com o cliente. Poder fazer uma comparação fria e saber que é melhor te dá uma negociação para a hora de fechar uma venda inabalável. E é essa negociação que o Walter White mostrava nessa cena. E é importante também lembrar que só ter um produto de qualidade, que no caso dele era o melhor produto do mercado, não é o suficiente. Tanto que na série ele cria uma marca, ele constrói toda uma marca, ele cria uma persona, um personagem pra ele, já que o Walter White é um cara que ele é mais pacífico, que ele é mais passivo, ele obedece à esposa dele o tempo inteiro, ele tem 2 empregos e ele precisa ter uma casca mais forte pra ele se tornar o traficante de nome que ele se torna. E aí ele cria o Heisenberg, que é ele com um chapéu e um óculos como uma forma de disfarce, para as pessoas ao mesmo tempo não reconhecerem ele. Não só uma forma de disfarce, mas também como uma persona, uma máscara. Então essa persona realmente entra dentro da cabeça dele mais do que nunca conforme ele vai avançando na série. O Heisenberg é esse pseudônimo que ele cria, né, essa persona. E o mais interessante sobre isso é que quando ele cria e quando começam a falar em Heisenberg, ele desenvolve uma mística em torno disso. Porque ninguém tem informação precisa sobre quem é, ninguém sabe muito bem da onde surgiu ou de que forma que essa pessoa atua. Então é uma sombra muito grande que você cria no mercado, e todo mundo tá envolvido com esse tipo de coisa na série. E é justamente esse mistério que faz com que as pessoas fiquem interessadas na história, que corram atrás de entender um pouco melhor, e isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que tu começa a fazer com que as pessoas engajem ou tentem descobrir mais sobre ti ou sobre a tua marca, acontece também que tu se torna mais relevante, que é muito mais fácil de entrar em contato com essas pessoas e que é muito mais fácil de vender para elas também. E uma das aplicabilidades no mercado é justamente a de fazer com que as pessoas falem sobre o teu produto, que elas te reconheçam, que elas não saibam de repente tudo que acontece no teu mercado ou na tua empresa, mas que elas queiram saber, desenvolver uma narrativa tão interessante que exista o esforço de ir atrás e entender melhor sobre o que se trata ou de que forma que essa empresa atua. É legal também porque, falando sobre o Heisenberg, ele sempre se mostrava muito frio quando estava na pele do Heisenberg. Uma das primeiras cenas que ele tá lidando com um dos traficantes, o Tuco, quando o Tuco espanca um capanga dele sem nenhum motivo relevante e acaba matando o cara, enquanto ele estava na forma de Heisenberg, ele se mostrava 100% frio, inabalável com a situação. Cara blasé, sem nenhuma expressão facial. Logo após que ele sai daquela situação, ele entra em pânico. Claramente tem uma crise de ansiedade e repensa se vale a pena aquela grana que ele tá ganhando. Falando sobre essa mística que o Heisenberg gerava, porque quando ele surgiu, ninguém conhecia o cara. Poucas pessoas tinham contato com ele, só sabia-se que tinha chegado uma droga nova no mercado. E dentro disso, que o fornecedor dela era o Heisenberg. Um químico de chapéu preto e óculos escuro. E era isso. Esse mistério, essa curiosidade de saber como é que é esse cara, como é que é essa droga, me lembra um pouco o Facebook. E o próprio Orkut, quem lembra aí do Orkut, né? Quando surgiu, que tu tinha que ser convidado para entrar.
As pessoas... Era até uma forma de chantagem, sabe? Tinha gente vendendo convite do Orkut no Mercado Livre quando surgiu, porque era algo novo, algo que surgiu aparentemente do nada, completamente inovador, e todo mundo queria. Todo mundo... E exclusivo também, né? Exatamente. Pouca gente tinha o acesso, tinha contato, e essa pouca gente podia distribuir para outras pessoas. E isso acabava, como todo recurso escasso, se tornando valioso naquele meio, né? Então, eu imagino esse exemplo mercadológico de que algo que esteja tão hypado vai valer mais enquanto não for conhecido pelo público geral. É só tu ver o preço que era um fidget spinner na época que surgiu o fidget spinner e um preço que é um fidget spinner hoje. Né? A gente vê que esse hype, esse mistério através da coisa e essa grande novidade pode gerar uma vantagem de mercado temporária que pode ser muito bem explorada se for bem planejado essa ação. Ainda nas redes sociais, o próprio Facebook, quando começou, tu só podia entrar se tu pertencesse e tivesse um e-mail de uma das grandes universidades dos Estados Unidos, né? Então começou com Harvard, foi passando para Yale e algumas outras assim, que quem não estudava lá não poderia de forma nenhuma criar conta, ou quem não tivesse, no caso, o e-mail com a terminação dessas universidades. E isso é muito relevante, porque cria aquela vontade de também poder participar daquele clube seleto, daquele grupo de pessoas. Now, say my name. Um gancho legal que a gente pode puxar da série também é como a rede de distribuição e cobrança dele no começo era completamente bagunçada e amadora. Basicamente o acordo entre o Walter e o Pinkman foi: o Walter produzia e o Pinkman distribuía e cobrava, tendo os contatos na rua. E algum tipo de respeito também, né? Até porque o Walter era um tiozão de 40 e poucos anos, totalmente desfamiliarizado com esse ambiente. Com isso, o Pinkman chamou os amigos dele, que a gente que viu a série sabe que eram completas topeiras, para distribuir aquela droga. Tu tava dando ouro na mão de quem não sabia nem que era ouro. Ele tinha o melhor produto do mercado e a pior rede de distribuição que, sinceramente, eu já vi. Ele, no começo, fez algumas metas de quanto dinheiro ele precisava ter para cobrir o pagamento das despesas com o tratamento dele e também ter alguma grana para pagar a faculdade do filho e da filha mais nova dele, que estava por vir ainda. E ele começa a entrar em desespero quando vê que a incompetência era tamanha que mesmo com o melhor produto de mercado, ele sequer conseguia faturar os poucos milhares de dólares que ele precisava para cobrir o pagamento. Então ele apela pro Tuco, um traficante um pouco mais organizado e bastante armado, que passa a ter até um relacionamento abusivo com ele, cobrando prazos de entrega irreais para a situação atual dele e também usando de violência com ele e com o Pinkman quando esses prazos ou a vontade dele não era atendida. Isso mostra a importância de tu ter uma equipe bem preparada para comercializar o teu produto, para cobrar pelo teu serviço prestado ou pelo teu produto vendido e também para que tu não dependa de relacionamento abusivo com fornecedor ou até mesmo com terceirizadas, porque muitas vezes terceirizar não é o melhor negócio. Ter uma equipe própria com uma sinergia legal acontecendo e principalmente bem treinada é fundamental na empresa. Então o começo dele foi bem pedante porque ele não tinha esses conceitos básicos de uma equipe bem preparada para um produto muito bom. Uma coisa que mudou muito o jogo pro Walter White foi quando ele conseguiu finalmente tomar os canais de distribuição para ele. Quando tu tem o controle dos canais de distribuição, tu consegue aplicar uma margem de lucro muito maior para a empresa e realmente tá no controle do contato com que o teu produto tem até o momento do consumo dele praticamente. Então, essa é uma estratégia que o Walter White aplicou, mas que também é aplicada por empresas gigantes do mercado,
que é o exemplo da Apple. Então tomar o controle dos canais de distribuição é muito importante. A Apple controla os canais de distribuição através das lojas. Tu não precisa ter uma experiência grande, tu não precisa ter, tipo, muito planejado, tu não precisa saber tudo sobre o teu negócio, porque tu pode aprender com o tempo. Foi o exemplo da Apple, tipo, quando eles criaram a Apple, eles não tinham noção de que seria tão grande como é hoje. Mas também tu precisa ter um planejamento, tu precisa ter uma noção. O que o Walter queria fazer com isso era ganhar dinheiro, porque ele tinha câncer, provavelmente ele ia morrer, e ele queria deixar dinheiro pra família dele. E aí ele conseguiu construir o império que ele construiu, mesmo sem saber como ele ia fazer isso. Ok, mas nesse ponto, início... eu acho que tem algo muito importante que a gente precisa falar sobre isso, tá? Que é reconhecer a tua verdadeira motivação. A motivação inicial dele pode até ter sido deixar dinheiro para a família dele, mas isso deixou de ser a real motivação muito cedo também. Então, a partir do momento de determinado ponto, ele já tinha todo o dinheiro que ele precisava, ele não precisaria seguir naquele mercado, mas aquilo fazia com que ele se sentisse completo. Dava uma sensação de que ele realmente era útil, de que ele realmente era muito bom em alguma coisa. E, por que não, um sentimento de pertencer a algo que, mesmo sendo ilegal, foi de repente talvez até o máximo que ele tinha chego em alguma coisa na vida dele. E isso é muito importante. Se ele tivesse conseguido racionalizar isso mais cedo, essa real motivação que ele tinha, porque a desculpa pra ele, por muito tempo, mesmo não sendo mais o real motivador, o dinheiro, deixar dinheiro pra família dele depois da morte, isso deixou... Se ele tivesse conseguido assimilar isso antes, ele teria tomado decisões diferentes, ele já poderia ter sido mais profissional em determinados pontos, e isso poderia ter mudado a história a favor dele. Tanto que as coisas começam a dar mais certo quando a Skyler descobre e ela começa a fazer as coisas de uma forma mais legal, no sentido de estar dentro da legalidade. That's a brilliant plan, is it? Brilliant. O próximo item da pauta é não se apaixonar pelo seu produto. E eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, e se apaixonar de qualquer forma que seja, tá? O Pinkman, por exemplo, ele acaba usando a metanfetamina durante um período, e isso complica bastante as atividades e principalmente a situação do Walter White. Quando tu não é completamente apaixonado pelo teu produto, tu consegue ter uma visão mais madura e profissional e tomar as decisões certas que tu precisa realmente tomar. De repente, o teu produto ele não ajuda as pessoas, os teus clientes da melhor forma possível, e enquanto tu tá acreditando que aquilo lá é realmente algo revolucionário, que vai dar muito certo, às vezes não é bem essa situação e tu precisa ter o profissionalismo necessário para entender isso e sair dessa bolha, assim, sair desse tipo de pensamento também. Isso também pode ser associado com a miopia de marketing, e é muito importante mesmo que o empreendedor ele sempre seja o mais frio possível para analisar situações e para tomar decisões. Outro ponto que a gente pode aprender com a série é como lidar com os nossos problemas do dia a dia, né? Porque o Walter e o Pinkman, eles sofrem muitas consequências das coisas que eles fazem. Porque a gente tá falando aqui que a gente pode tirar diversos ensinamentos, mas a série retrata algo que é ilegal, que é imoral, que a gente não deve fazer. E eles acabam lidando com muitos problemas, tanto que eles acabam trabalhando com diversos traficantes para fugir da concorrência e para aumentar a rede de distribuição. E eles conseguem lidar muito bem, eles conseguem fugir das adversidades, eles conseguem se tornar o que eles queriam, ganhar bastante dinheiro, fazer a melhor metanfetamina do mercado. A coisa que ele mais faz na série é não só se livrar das adversidades, como superá-las, né? Se escondendo do cunhado dele, que era da DEA. Até uma coisa que a gente sabe que é errada é a lavagem de dinheiro que ele faz na série. Ele consegue bolar todo um plano no início, ele consegue usar esse dinheiro como doação do site que o filho dele faz. Depois, quando a Skyler já tá ciente das coisas que ele faz,
ela compra um lava-jato, começa a administrar o lava-jato. O mesmo que ele usava no início da série. Exatamente. Isso é muito legal porque é a volta por cima dele, né? Sim, né? E isso só faz ele crescer mais com os desafios que ele enfrenta, se tornar cada vez maior no ramo dele. Eu acho que é importante tu reconhecer que tu tem muito em comum com os teus competidores, tá? Se tu tá inserido num mercado, seja ele qual for, e tu é o pior ou o melhor, não importa, tu tem muito em comum com os teus competidores, com as outras pessoas que também estão inseridas nesse mercado, e é importante tu entender isso para justamente a partir desse pensamento, a partir desse ponto, tu sentar e realmente tentar entender o que faz cada um dos teus competidores fortes, quais são os teus diferenciais. Se o teu diferencial é preço, perfeito. Se o teu diferencial é qualidade, melhor ainda. Se o teu diferencial é atendimento, usa isso ao teu favor. Mas tu precisa entender o que vocês têm em comum com os competidores, para a partir daí entender quais são as diferenças e poder usar isso até como argumento durante qualquer tipo de negociação com os teus clientes, para convencer durante a persuasão mesmo de um fechamento de venda. Então é importante ter isso em mente, para que a partir desse tipo de pensamento se tomem as decisões certas ou que se escolha determinados rumos, tanto da divulgação de produto mesmo, quanto durante o momento do contato, né? Sempre vai ter o cliente que, se o teu diferencial é qualidade, ele vai ir até a tua empresa e vai dizer: pô, mas o teu competidor faz mais barato, por que tu tá querendo me cobrar o dobro? E é preciso entender que, e sim, existem competidores que fazem mais barato, mas que tu não tá oferecendo a mesma coisa que eles, né? Então tu tem que entregar, é o famoso bang for the buck, que é entregar pro teu cliente o que ele realmente está pagando. Tu quer cobrar R$2.000 numa prestação de serviço? Vai lá, cobra R$2.000 numa prestação de serviço, mas entrega 3. Faz com que o teu cliente saia realmente realizado depois dessa prestação de serviço ou depois do produto que tu entregou para ele. Um ponto da série que corrobora com o que o Escobar acabou de falar é quando o Walter White conhece o Gus, tá? O Gus é o maior traficante com que ele lida na série, e ele percebe que não é só ele que é profissional e que é bom no que ele faz. Ele percebe que no mercado que ele tá, tem muita gente muito boa porque tem muito dinheiro. Tudo que tem muita demanda vai ter um mercado e os melhores vão acabar se destacando, e era isso que o Gus era um dos melhores. E ele se dá conta que ele tem muito mais a ver com o Gus do que ele tem a ver com o próprio Tuco, porque ele tá naquele mercado competidor junto com o Gus. Eles acabam fazendo uma parceria, o Gus acaba se tornando os canais de distribuição dele na série a partir de certo ponto, e a partir de outro ponto o Gus acaba ficando até para trás de uma maneira trágica. Mas reconhecer que o Gus era um player forte e que trabalhava de maneiras que o Walter também era capaz de trabalhar foi o que deu poder do Walter para acabar superando ele depois. Então, conhecer o teu mercado e os teus concorrentes e os pontos de convergência e divergência de atendimento, de serviço, de produto entre você e os concorrentes é fundamental para que, no final das contas, quem sorria por último no balanço final do ano seja você e não eles. Completando um pouco o que o Escobar falou antes, que é uma coisa que a gente pode aprender com o Walter White, que ele faz muito, é cumprir os acordos, cumprir as promessas que ele faz. Que apesar de ele ser, de as promessas dele e os acordos dele serem ilícitos e de ele matar pessoas, a gente tem que aprender de que se a gente promete alguma coisa, a gente cumpre. Se a gente promete entregar um produto pro nosso cliente, a gente tem que entregar esse produto. Se a gente promete uma data, a gente tem que entregar o produto nessa data. Até porque a tua empresa pode ficar com uma impressão ruim no mercado, né? E no ramo que ele trabalhava, a palavra é tudo, né? O traficante não tem nota fiscal, não tem contrato. Então, palavra no ramo dele, e até mesmo não só no ramo dele, mas em outros ramos, sabe? Ter a tua imagem da empresa que não entrega, não cumpre datas, não paga no que falou que ia pagar, não entrega no que falou que ia entregar, acaba se tornando uma imagem muito pejorativa no próprio ambiente de negócios.
Né? Ser conhecido como a empresa que não entrega, que não paga, que não cumpre o que acorda, não é legal, nem entre o meio do tráfico, nem entre o meio empresarial que o nosso. Imagina que você vai trabalhar com uma empresa que vai produzir folders para um evento e a empresa simplesmente não consegue entregar os folders até a data do evento, que era a data combinada. Quando chegar o momento de realmente coletar o resultado do investimento que tu fez, provavelmente num patrocínio no evento, que tu iria utilizar aquele material de divulgação e tu simplesmente não tem ele por falta de profissionalismo da gráfica, isso vai prejudicar a tua empresa de uma forma com que tu nunca mais vai nem pensar em realizar algum tipo de negócio com essa empresa novamente. Então, isso é realmente muito relevante, né? A gente tem que sempre prezar pelo profissionalismo, prezar pelas datas de entrega, prezar por ter a palavra e sempre cumprir aquilo que é dito. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Acho que é na última temporada que acontece. Tem um cara chamado Gael, ou Gale. É o químico. Sei lá. É o Gale. Gale, tá. Esse cara, chega um momento em que ele morre e a polícia começa a acreditar que ele era o Walter White. Não, que ele era o Heisenberg. Isso, o Heisenberg. Exatamente. E numa conversa do Hank com o Walter White tá com... o Hank menciona esse fato e o Walter White, ele tá... Isso afeta tanto o orgulho dele, porque é nesse momento também que se percebe muito claramente a real motivação dele. Não é mais pelo dinheiro. Ele quer ser reconhecido de alguma forma por ser o melhor, por fazer aquele trabalho dele. Então, quando a polícia começa a acreditar que aquele era o traficante, aquele era o Heisenberg, ele se entrega e faz com que a polícia continue suspeitando, continue prolongando um pouco mais a investigação ao afirmar que aquele não era, ou que não podia ser, que ele acreditava que não fosse, e isso gerou uma pulga atrás da orelha até o momento em que o Hank acabou descobrindo tudo, né? Pegou o diário dele e descobriu tudo. É engraçado porque na série, enquanto tu tá assistindo, eles estão num jantar de família e o Walter White começa a falar, não, mas não era ele. E esse é o momento que a gente grita com a TV, né? Que a gente manda um cala a boca, pelo amor de Deus, não se entrega, não faz isso por orgulho. Mas ele era tão orgulhoso, ele confiava tanto no próprio taco, que ele se entrega, né? E acaba assim, indiretamente, obviamente, ele não é descoberto ali, mas ele bota a pulga atrás da orelha do Hank, que acaba por descobrir depois, o próprio Hank descobre quem é o Walter White, né? O WW, que fazia a metanfetamina. Tem uma das melhores cenas da série também, uma das mais geniais do Walter White, que é o diálogo dele com o Gus, quando o Gus acha que não precisa mais dele e o Gale já tá morto há 2 horas enquanto eles estão conversando. E a série não deixa isso implícito enquanto tu tá assistindo, e depois que tudo se concretiza, tu tem cada vez mais certeza que, primeiro, o Walter White é maluco, é um psicopata, inevitável, e segundo, ele é genial, ele é o melhor no que ele faz, ele realmente tem o dom para aquilo, né? Ele tem a face que precisa ter, e é nesses pontos que tu vê cada vez mais claro que o Heisenberg assumiu. Ele já tinha deixado de ser aquele cara submisso e já tinha passado a ser realmente quem o Heisenberg era somente quando estava com o chapéu. Agora ele era 100% do tempo Heisenberg. Isso é outra coisa que eu acho que a série acabou por se tornar tão grande. Se tu olha a fotografia da série, se tu olha o jeito que eles filmam, tudo faz sentido. O período de tempo ele é todo cronológico e ele te mostra coisas que ele fala que vai acontecer ou que remetem ao passado. E esse é um dos motivos que foi uma série tão premiada. E tem um muito bom, que ele tá olhando pro carro e aí tem uma bala, tipo, o buraco da bala no tanque de gasolina, e aí ele vê o reflexo dele com a bala na testa. Uhum. A cena quando ele vai procurar o dinheiro e o dinheiro não tá lá, que a Skyler deu o golpe nele e ele cai no buraco do dinheiro e a câmera dá um take de cima e ele tá chorando num buraco como se fosse uma cova.
gritando, cadê o dinheiro? E essa é uma cena que já tinha sido feita antes dele embaixo da casa, porque ele tava consertando alguma Exato. coisa. Pra mim, assim, ó, não tem. A melhor cena da série, 100%, é a da prisão. Que ele tá olhando no relógio e daí os caras estão todos se matando na cadeia. E daí, tipo, dá direitinho, assim, 2 minutos. E aí ele segue a vida dele. Pra mim, a melhor cena da primeira temporada é ele de cueca apontando uma arma pro nada no meio do deserto. Pra mim, o primeiro episódio da primeira temporada poderia ser só esse print e já me convencia de assistir. E aí, pessoal, a gente não vai falar do episódio da mosca, não? Esse podcast foi produzido e editado por E-Gestor.